Boa noite a todos. Hoje, meu nome é Lucas, para quem ainda não me conhece, eu sou diretor de comunicação da Sobrice e eu sou radiologista intervencionista aqui em Ribeirão Preto. Eu sou um dos moderadores, junto com o Maurício e com o Vicente, no webinar de hoje, que vai ser temático em hemangiomas e outras anomalias vasculares. Para quem não participa pela primeira vez de um webinar solidário, o webinar solidário ele surgiu de uma ideia depois dos associados da Sobrice juntarem dinheiro e fazerem algumas ações solidárias. A diretoria da Sobrice viu que não bastavam os associados fazerem essa doação para poder ter uma abrangência nacional, já que são poucas pessoas e o Brasil é muito grande, é muito extenso. Surgiu a ideia de associar os webinars à questão acadêmica com a questão de auxílio aos mais prejudicados, né, nessa pandemia. E com isso surgiu o webinar solidário, que então, com a ajuda de algumas empresas, além da doação de associados dos pacientes, de alguns pacientes, o valor financeiro adquirido é todo convertido em cestas básicas. Inicialmente, a ação ela acontece com essa doação de cestas básicas, já aconteceu em São Paulo, no Rio, em Recife, a última foi em Salvador há uma semana, com quase 16, 17 toneladas de alimentos que já foram doados para famílias carentes. Mas a ideia é continuar essa doação, esses webinars ao longo do ano e dos próximos anos, se possível, já que a gente sabe que essas famílias elas não são carentes apenas na época do Covid, não foi o corona que deixou elas assim. Então a ideia é manter essa ação perene e não temporária durante a pandemia. As próximas webinars já estão previstos, vocês estão vendo aí passando na tela. E para quem quiser fazer doação, as doações estão sendo feitas através de depósito bancário na conta da Sobrice, que está também aí na tela para vocês se acompanharem. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Vicente, que vai dar continuidade ao webinar. Obrigado, Lucas. Obrigado, Maurício, pelo convite para participar desse webinar num tema que é muito grato para mim, um tema ao qual eu tenho me dedicado há algum tempo. Eu acho que as malformações vasculares, anomalias vasculares, incluindo malformações e os tumores vasculares, eles formam um grupo de doenças que ainda é muito mal entendido, a começar da nomenclatura. É muito comum a gente receber a criança no consultório com diagnóstico de hemangioma, na verdade. Estatisticamente, na maioria das vezes, vai estar certo, porque é o mais prevalente. Mas, realmente, não é toda lesão vascular que é um hemangioma. Então, eu acho importante a gente botar a luz nisso, porque o radiologista intervencionista tem um papel muito importante no acompanhamento, no tratamento desse tipo de criança, desse tipo de paciente, e a gente precisa também conhecer a clínica da doença, história, isso é fundamental no diagnóstico e vai permitir o tratamento adequado. É um prazer ter a doutora Heloísa aqui participando com a gente, nos orientando e mostrando os conceitos que ela tem ao longo de todos esses anos trabalhando com malformações e anomalias vasculares. Perfeito, perfeito, Vicente. Hoje a doutora Heloísa está aqui por uma causa nobre, como o Lucas já falou. A ação solidária aqui em Salvador foi muito legal de fazer. Foram 4 toneladas doadas. Esse webinar, então, tem o apoio de uma empresa local chamada TAD Medical. Eu gostaria de agradecer aqui publicamente eles pelo apoio. E como o Vicente falou, esse foi um tema que me veio à cabeça quando a gente pensou em fazer o webinar daqui, porque realmente suscita muita dúvida, e aí não tem ninguém melhor do que a doutora Heloísa para poder falar para a gente e explicar toda essa nomenclatura que, por vezes,
é bastante confusa, né, para a maioria das pessoas. Então, a doutora Heloísa, ela é graduada em medicina pela Faculdade de Botucatu. Ela se especializou pela mesma faculdade em cirurgia pediátrica e tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Tem mestrado e doutorado pela Fundação Antônio Prudente, a instituição que coordena o programa de pós-graduação do AC Camargo. Ela é membro titular da Sociedade Internacional para Estudo das Anomalias Vasculares, que é o ISVA, que é quem coordena toda essa nomenclatura e intitula essa classificação, como a doutora Luísa vai mostrar. E ela, hoje, doutora Luísa figura com certeza entre uma das maiores especialistas na área, uma referência nacional. Ela é a diretora do Departamento de Cirurgia Reparadora do AC Camargo Cancer Center. Lá ela criou um grupo multidisciplinar para o tratamento dessas anomalias vasculares, né? Ela recebe pacientes de todas as regiões do Brasil. Eu tive o prazer de trabalhar, de estar junto no AC Camargo por alguns anos e ver o quanto é importante ter um grupo multidisciplinar trabalhando em conjunto no tratamento dessas anomalias vasculares. Então, hoje a doutora vai dividir, então, todo o seu conhecimento conosco através da aula Os Novos Rumos e Estratégias para o Diagnóstico e Tratamento dos Hemangiomas e Outras Anomalias Vasculares. Doutora Luísa, muito obrigado. Tem que ativar o som aí da senhora, doutora. Boa noite. Eu quero agradecer à Sobrice e ao Maurício pelo convite de apresentar esse tema aqui. Agradecer ao Vicente, ao Lucas e a todos os que estão nos assistindo nessa sexta-feira. É uma satisfação para mim apresentar esse tema, que é os novos rumos e estratégias para o diagnóstico e tratamento dos hemangiomas e outras anomalias vasculares. Eu vou compartilhar minha tela, então. Vocês me digam se deu tudo, se está aparecendo aí, por favor. Tá, doutora, está perfeito. Perfeito? Então, o conteúdo dessa apresentação, ele é resultado do trabalho da equipe multidisciplinar que nós formamos lá no AC Camargo, além da nossa equipe, que tem cirurgião plástico, pediátrico, vascular, hematologista, radiologia intervencionista. Nós contamos também com toda uma estrutura de suporte, não só no diagnóstico, como no tratamento e atendimento de todas as necessidades desses pacientes. Então, é uma satisfação para mim trabalhar lá no AC Camargo e na Clínica Médica Ibirapuera, onde a gente também desenvolve um trabalho, com um grupo tão preparado e tão dedicado às anomalias vasculares. Nesse painel, a gente vê diversos tipos de lesões que a gente recebe no dia a dia, de aspectos de aspectos muito variados, e o histórico também ele varia muito, de maneira que eu venho de um tempo onde fizemos um levantamento lá no AC Camargo, num período avaliamos 50 anos. Nos primeiros 25 anos, nós recebemos o hospital recebeu 890 pacientes de anomalias vasculares e tinha uma alta incidência de um diagnóstico que era definido como hemangioma. Isso também refletia no tratamento, as estratégias eram bem no sentido de destruição da lesão, né, naquela época, crioterapia, cirurgia, escleroterapia e radioterapia. Quando eu cheguei no hospital, nos anos 80, a gente via que perdurava essa estratégia de crioterapia, cirurgia, escleroterapia,
mas também tinha um enorme contingente de pacientes que chegavam complicados porque vinham de uma conduta expectante. Então, criou-se um senso comum, que é o diagnóstico, no geral, era hemangioma, e existia essa tendência a adotar conduta expectante. Ocorre que as anomalias vasculares, seja por proliferação ou por ectasia vascular, elas têm um impacto clínico importante, significativo, e também um impacto social e emocional. Então, dor, ferimento, sangramento, distúrbios de coagulação, comprometimento funcional, para falar algumas coisas, isso no sentido imediato, mas também a longo prazo, as alterações aparentes, né? As alterações de coloração da pele, deformidade, limitações. Então, esse contexto das anomalias vasculares, ele foi exigindo uma atitude, uma revisão para proporcionar uma abordagem para esses pacientes. Então, a nomenclatura, ela foi o foco de atenção a partir dos anos 80, do século passado, e foi se aprimorando nos estudos até que se chegou recentemente a essa classificação que eu vou adotar nessa apresentação, que é recomendada pela Sociedade Internacional para Estudo das Anomalias Vasculares. Ela foi publicada em 2015, mas a própria sociedade, ela diz que é uma classificação que está em constante revisão. São muitas os estudos, muito está se conhecendo nesse momento, cada vez mais, e as coisas estão se aprimorando. Então, é uma atenção constante no que diz respeito ao diagnóstico. A classificação das anomalias vasculares, então, hoje que nós adotamos, ela divide as anomalias vasculares em dois grandes grupos: tumores vasculares, benignos, localmente agressivos e malignos, e malformações vasculares, que podendo ter apenas um componente, depende, bem variada essa manifestação clínica, que pode ser capilar, linfático, componente exclusivamente venoso, arteriovenoso e fístulas arteriovenosas, mas existe uma possibilidade do paciente apresentar uma combinação desses componentes, e até esses componentes combinados com outras malformações não vasculares. Então, nós vamos adotar essa classificação, e diante de uma diversidade dessa nova classificação, muitos outros recursos terapêuticos nós somos tendo possibilidade de usar muitos outros recursos terapêuticos que foram aparecendo, estudados e ao longo desse tempo também. De maneira que o entendimento do diagnóstico, ele é fundamental, é a única maneira de nós estabelecermos qual é a melhor proposta de tratamento para cada paciente. É um trabalho bem personalizado, e eu vou mais ou menos mostrar isso aqui, brevemente. A classificação das anomalias vasculares, ela vem de uma classificação primeira, onde existiam os hemangiomas, que cresciam por proliferação, por hiperplasia endotelial, tinha uma fase de progressão e uma fase de involução natural, e as malformações vasculares, que seriam alterações estruturais. Os hemangiomas da infância, eles têm um histórico muito fácil de coletar. Os pais sempre têm bem claramente que ao nascimento não existia, a lesão não estava plena, eventualmente poderia ter uma pequena área rosada, mas a evolução, todo o processo, ele ocorre após o nascimento, com o aparecimento de pequenas vênulas, de uma mancha rosada na pele, geralmente segunda semana de vida. Então, não é uma lesão congênita. Isso
sofre uma mudança muito rápida, já nas primeiras semanas de vida. As complicações surgem muito precocemente, no geral até 3 meses, os ferimentos, as deformidades. Essa condição, ela é de regressão, é esperado uma regressão, mas essa regressão é lenta. E as sequelas, muitas vezes, são definitivas, de maneira que essa conjunção, esse histórico, ele é característico apenas de uma entidade que é o hemangioma da infância. Essa condição de ser da infância, ou infantil, ou juvenil, ela é única dentre as anomalias vasculares. Isso ficou bem estabelecido após a descoberta de que o hemangioma da infância, ele é uma proliferação de células endoteliais muito diferentes de todas as outras células endoteliais. Ela é, inclusive, possível de ter essa marcação positiva para esse marcador GLUT1. Então, esse histórico, essa evolução, ela é específica do hemangioma da infância e também a possibilidade de tratamento, os medicamentos que atuam bem nesse tipo de hemangioma, eles são muitas vezes bem específicos também. Então, essa é a marcação para o GLUT1, esse halozinho aqui acastanhado demonstra a positividade para o GLUT1, e essa marcação é negativa para todas as outras anomalias vasculares, os tumores e as malformações. Fizemos um levantamento nos nossos casos do AC Camargo por um período de 88 a 97, e nós conseguimos conferir que com a marcação de GLUT1, que o nosso diagnóstico clínico ele estava correto, o diagnóstico foi clínico em 93,5% dos casos. Na época, até 97, nós recebíamos os pacientes até antes de 1 ano, provavelmente porque as complicações elas aconteciam antes de 1 ano. Os primeiros sintomas eram bem precoces, pelos relatos das mães. Muitas das lesões já eram maiores que 5 centímetros. 35,9% dos nossos pacientes chegavam com ferimento. Isso sinaliza para nós que as crianças chegavam tardiamente, chegavam após a complicação. E apenas 31% dos pacientes tinham recebido o tratamento. Então, essa é uma condição de um hemangioma que desenvolveu um ferimento muito precoce. Essas lesões são muito dolorosas e, na ocasião, a gente tinha a opção de tratar com corticoide. Foi uma mudança à conduta apenas expectante, então nós passávamos a tratar com corticoide antibiótico nos casos de ferimento, e nós detectamos que naquela ocasião os fatores preditivos para complicações eles eram lesões maiores que 5 centímetros, localização na pálpebra superior, o componente profundo, aquele volume que não só aquela plaquinha superficial, e também lesões extensas na face. Isso para dizer alguns motivos pelos quais nós devemos tratar um hemangioma, alguns elementos que a gente pode antecipadamente prever complicações. Essa é uma condição onde o hemangioma se desenvolveu. Nós iniciamos tratamento, mas aqui já era uma condição de transformação gordurosa e nós indicamos cirurgia. Então, o tratamento tardio, ele, como consequência, ele deixava que os hemangiomas promovessem, né, tecido fibrogorduroso. A partir de 2008, aqui foi num congresso em Boston, da Sociedade Internacional, nós tivemos, então, a divulgação da ação do propanolol como muito efetivo no tratamento dos hemangiomas da infância. Isso foi publicado como uma série de 11 pacientes que apresentaram melhora da lesão com o uso de propanolol oral.
De maneira que nós iniciamos também o uso do propanolol, visto que tínhamos apenas o corticoide, que usávamos de maneira muito restrita por conta dos efeitos colaterais. O propanolol não, ele já era um medicamento de uso na medicina, uso pediátrico, conhecíamos a dose, os efeitos colaterais, de maneira que nós iniciamos o nosso grupo de pacientes com hemangiomas da infância, iniciamos o tratamento com propanolol e a efetividade ela foi muito, muito perceptível no nosso grupo e em todos os outros grupos do mundo, de maneira que hoje o propanolol oral ele é o tratamento de escolha para os hemangiomas da infância que tenham fatores que nos levem a indicar o tratamento. Pequenas lesões, na dependência da localização anatômica, do ritmo de progressão, eventualmente a gente não trata, tem que ter um olhar preventivo de complicações também. Então, o propanolol na dose plena é 2 miligramas por quilo por dia, a gente começa com uma dose mínima, aumento escalonado, a partir das 6 semanas de vida, corrigindo se for um pré-termo. Tem algumas condições que nos fazem tem que ter um acompanhamento clínico, um olhar clínico, crianças com problemas de glicemia, com alterações, com arritmias, bradicardias, então exige um olhar clínico também para indicar o tratamento. Mas olhe a velocidade com que a lesão, a impressão que a gente tem é que o propanolol aborta o desenvolvimento dessas células. De maneira que, então, os hemangiomas da infância, para a gente fazer um resuminho, o diagnóstico é clínico, são lesões em 99% dos casos, de 95% a 99% dos casos com infiltração superficial, é muito fácil de observar a inspeção, ou de estabelecer o diagnóstico, são essas lesões de células endoteliais positivas para GLUT1. E o tratamento, então, seria o propanolol oral, quando indicado, podendo também ser o atenolol, que já está também bem estudado, o timolol tópico, que tem uma ação possível de melhora nas lesões muito superficiais, eventualmente laser e cirurgia hoje cada vez menos. Não se faz embolização arterial nesses casos. Não existe mais nenhuma indicação de embolização arterial. Mas devemos lembrar aqui que nem todas as lesões, os tumores vasculares são hemangioma sensu genérico. Além do hemangioma da infância, nós temos os hemangiomas congênitos, os hemangioendoteliomas, o granuloma piogênico, para falar os mais frequentes. Então, essa é uma foto da publicação da ISVA, um hemangioma congênito rapidamente involutivo, é o detalhe que faz esse diagnóstico. É uma lesão congênita presente ao nascimento. O aspecto, a inspeção, ele é bem característico, ele tem um halo pálido, ele é diferente na sua infiltração superficial. E a partir do nascimento, essa lesão não piora de jeito nenhum, como seria num hemangioma da infância, e se espera uma regressão muito rápida, questão de poucos meses. Existe um risco de uma certa alteração hematológica, leve, não é pouco impactante, raramente impactante, dependendo das dimensões da lesão. O diagnóstico é clínico, os hematológicos, então, podem estar um pouco alterados, então a conduta é sempre expectante e o suporte hematológico para qualquer anemia, qualquer questão. Essas lesões, elas ulceram com facilidade, mas a gente prescreve tratamento clínico e vai muito bem. Temos uma outra categoria de hemangioma congênito, que é o não involutivo. Essas lesões também estão presentes ao nascimento, então esse ponto ele é muito, muito determinante na definição do diagnóstico
O aspecto, a inspeção, também é muito peculiar. Essa lesão ela tem esse halo pálido e na superfície a gente vê como umas telangiectasias, é sempre assim. E é um detalhe que, embora seja considerado pela classificação como um tumor vascular, essa lesão não tem regressão natural, ou de maneira que a gente considera, né, em que momento abordar, se vamos abordar, em que momento abordar. As possibilidades são laser e cirurgia. Os granulomas piogênicos, que são essas lesões adquiridas, ele aparece ao longo da infância, é uma proliferação de células endoteliais, quase que do tipo granulomatosa. Essa lesão ela sangra com muita facilidade e em pouco tempo ela já complica, já piora, já ulcera, e normalmente a gente tem que remover, seja com dye laser, cauterização e cirurgia. Então, é uma condição sempre de abordagem terapêutica. E temos aqui essa entidade que é a mais grave dentre as lesões mais comuns. O hemangiendotelioma caposiforme, ele é um tumor vascular de comportamento borderline, ele tem agressividade local, ele é um tumor de desenvolvimento muito rápido. Num geral, ele tem é uma lesão em placa endurecida que vai fazendo volume, frequente nos bebezinhos, mas também pode se manifestar nessa gravidade um pouquinho mais tardio. O diagnóstico geralmente é clínico, a suspeita é clínica, mas é necessário fazer os hematológicos, acompanhar os hematológicos devido ao risco de graves mudanças no sentido de trombocitopenia. Muitas vezes a gente precisa de exames de imagem para confirmar o diagnóstico, a extensão, enfim, e eventualmente anatomopatológico imunistoquímico. Essa celularidade, ela tem de permeio não só as células endoteliais sanguíneas, mas também as células endoteliais linfáticas. E isso a gente consegue perceber pela marcação pelo marcador positivo do T240. Então, é uma característica desse tipo é um diferencial para esses tumores. Então, é um tumor de risco, a 50% de mortalidade antes dos protocolos de tratamento na literatura. Então, o diagnóstico, quanto mais precoce, é menor a gravidade, né, para a mudança hematológica. Então, o tratamento de suporte hematológico, corticoide de imediato para segurar a transformação, a mudança, o consumo, né, dos elementos de coagulação. O sirolimo hoje é o tratamento recomendado, ele é muito efetivo. Nós já tínhamos o protocolo com vincristina e, eventualmente, para quem não consegue o sirolimo de imediato, a vincristina seria uma segunda opção. Temos essa recomendação não transfundir. A transfusão de hemocomponentes, ela promove, desencadeia o consumo descontrolado dos elementos de coagulação que já não devem estar tão bons. Então, quando a gente tem notícia de algum desfecho desfavorável dessas crianças, vai rever o histórico ou, em algum momento, ao invés de iniciar a terapêutica apropriada, se faz as transfusões e tal, na tentativa de segurar a alteração hematológica. Então, não pode transfundir, ou tem que transfundir com muito cuidado, já em tratamento adequado. Só para lembrar aqui que os tumores hepáticos, os tumores vasculares ocorrem no fígado. As possibilidades são hemangioma da infância, eles ocorrem no fígado de uma maneira ou multifocal ou difusa. O hemangioma congênito rapidamente involutivo também ocorre no fígado, é uma lesão única geralmente. E o hemangiendotelioma caposiforme. Então, são essas possibilidades. Eventualmente, o diagnóstico
por imagem e por biópsia pode ser necessário. Concluindo aqui dos tumores vasculares, eu vou, então, falar um pouco das anomalias vasculares. Aqui nesse painel temos algumas anomalias e eu vou, então, mostrar um pouquinho disso. As componentes mais, né, que podem estar alterados, eu já mencionei. Vamos falar, a malformação capilar, ela pode ser de diversa, o diagnóstico, ele é o mais comum, é a malformação capilar cutâneo e mucosa, mas existe uma diversidade grande. Eu não vou apresentar aqui, não vou me estender muito sobre isso. No geral, a malformação capilar é uma alteração, é visualizada como uma alteração da tonalidade da pele, uma alteração da vascularização da pele, um aumento da vascularização por uma trama de vasos sanguíneos capilares, e geralmente uma área bem definida, limites bem definidos, presentes ao nascimento. Diferente das manchas de salmão, é uma lesão que não some com o tempo. As manchas de salmão, que também são alterações capilares, elas são transitórias, né? Melhoram. O diagnóstico é clínico, essa lesão é visualizada facilmente à inspeção, e o tratamento hoje, quando indicado, é com aplicações de dye laser. O laser, ele provoca, na medida que ele vai atuando na pele, o fenômeno é a coagulação seletiva dos vasos capilares anômalos. E isso aqui, essa é da maneira como a gente visualiza após uma primeira aplicação, após a melhora das púrpuras, o aparecimento, a melhora nessas áreas circulares da vascularização. Então, esse é só para mostrar o aspecto da lesão à inspeção e o que se visualiza após uma primeira sessão de laser, dá esse aspecto de favo de mel, mas ao longo do tempo, na medida que a gente vai prosseguindo com o tratamento, esse aspecto ele se desfaz. As malformações linfáticas, então, é um outro componente que pode estar alterado. São alterações estruturais da rede vascular linfática. Num geral, a suspeita é clínica, mas muitas vezes a gente confirma esse diagnóstico, porque são lesões de partes moles, com ultrassom ou ressonância magnética, e vale um estudo hematológico, porque muitas vezes existe uma alteração hematológica associada no primeiro momento. Eu vou mostrar aqui a nossa estratégia de tratamento, que não é mais a cirurgia, a primeira opção. Para os macrocistos, nós usamos o OK432 e a bleomicina. Os microcistos também melhoram, mas hoje nós temos também a alternativa do tratamento com sirolimo para áreas extensas. Também as malformações linfáticas se manifestam de diversas formas. O mais comum são alterações, macrocistos, macrocistos combinados com microcistos. Essa é a condição mais comum. Exclusivamente macrocístico é relativamente raro, mas também microcística exclusiva é relativamente raro. Geralmente são lesões mistas. Ocorre de uma maneira agora temos tido um olhar maior para uma possibilidade de um acontecimento multifocal da malformação linfática, eventualmente com segmentos e lesões infiltrativas muito graves. Uma das possibilidades é a anomalia linfática generalizada, a outra possibilidade é essa síndrome de Gorham-Stout, onde tem um acometimento ósseo. Nós temos identificado cada vez mais essas condições muito mais graves, e aonde eventualmente o tratamento clínico com sirolimo é uma opção. Essa imagem de ultrassom é para demonstrar
como essas lesões são passíveis de identificação a ultrassom. Então, essa é uma área de acúmulo de linfa e bem distinta, bem fácil os radiologistas podem dizer melhor do que eu, são bem fáceis de identificar, de fazer esse estudo. A presença de cistos linfáticos, a presença de ectasias venosas, enfim, quais são os componentes que fazem parte de uma determinada alteração, qual é aquela condição de cada paciente. Então, esse estudo de ultrassom é muito importante para fazer essa primeira visualização. O que é que a gente tem ali diante da possibilidade de combinações, né? Temos que estabelecer estratégias. Porém, a ressonância ela é um pouco restrita em nos demonstrar o todo. É possível fazer o diagnóstico do componente, mas a ressonância é que nos mostra essa condição de uma lesão muito extensa, de múltiplos cistos, de mais de um segmento, de acometer mais de um segmento, segmento cefálico, tronco. Numa condição cervical, por exemplo, o envolvimento de estruturas e a extensão para áreas nobres. Enfim, essa imagem nos ajuda a pensar na estratégia de tratamento. Então, sempre que vemos esses macrocistos, nós imaginamos a possibilidade de abordar com aplicação intralesional de medicamentos. A estratégia de abordagem com aplicação de medicamentos, ela veio de uma percepção de que a cirurgia ela tinha consequências. Nem sempre ela era radical, porque a radicalidade trazia morbidade. E na medida em que você removia partes da lesão, a lesão que persistia, ela ficava com uma má circulação, havia uma piora do quadro. Então, a cirurgia em si, ela era... Eu sou do tempo que a cirurgia era o tratamento que é mais recomendado, era a opção, e era dramático para o paciente, para os familiares e para a equipe. A dificuldade de remoção, o pós-operatório e a longo prazo as consequências. Então, o mundo inteiro trabalhou para buscar alternativas e, em 1987, teve essa publicação da ação do OK432, que é o Picibanil, na melhora desses cistos linfáticos. Então, aqui é um exemplo de um livro do Ojita, que é o autor que publicou, que desenvolveu esse medicamento, onde a ideia é você aspirar o conteúdo de um cisto, na medida em que você aspirou, aplicar a solução de medicamentos para que o medicamento atuasse ali e promovesse praticamente a cicatrização desse cisto e a atuação também em pequenos cistos. Esse medicamento ele não é comercializado no Brasil. A empresa, a fabricante, não pretende comercializar no Brasil, mas nós conseguimos que a Anvisa publicasse, incluísse esse medicamento na lista de medicamentos passíveis de serem importados em caráter excepcional. Então, essa condição é muito diferenciada no Brasil. Em outros países do mundo, não existe essa liberação. Então, hoje, o uso do OCAR está restrito a poucos países. Ao Japão, um outro país do asiático e no Brasil. Então, a estratégia de aplicação é mediante a ultrassom. Essa é uma imagem da punção, só para vocês terem uma ideia, da punção no ultrassom. Aspirado o conteúdo, um conteúdo hemático. Temos também a opção da bleomicina, a escolha entre bleomicina e OK432. Ela depende da localização anatômica, da dose, basicamente isso, mas a gente tem atuado com essas duas possibilidades.
Então, aqui exemplos pós-punção. Os cistos muitas vezes não se comunicam, então cada cisto que a gente funciona numa mesma sessão, a gente vê a possibilidade de variações. Então, esses cistos, apesar desses septos fininhos, eles não se comunicam. Então, não é tão efetivo aplicar só num cisto. Nós esvaziamos um a um desses cistos e aplicamos o medicamento numa proporção de acordo com o aspirado, distribuindo uma quantidade mínima de medicamentos que a gente pode usar para o peso desses bebezinhos. Então, o exemplo de uma atuação do OK. Eu trouxe esse bebezinho para mostrar para vocês que essa criança ainda não tratada, ela tem uma lesão cervical, mas também um comprometimento da cavidade oral, língua, assoalho da boca. Isso promove uma macroglossia. A cirurgia, ela promoveria uma dificuldade de drenagem dessa língua, de maneira que a macroglossia ela se acentue muito numa tentativa de ressecção extensa da lesão cervical. Então, nós contraindicamos cirurgias para todos os casos, mas para esses, muito mais. Fizemos o tratamento com a aplicação de medicamentos, blamicina e OK, dependendo da posição anatômica da lesão, era extensa, e a acomodação que acontece da língua e a melhora da lesão cervical. Aqui, da mesma forma, essa condição de infiltração bilateral na posição supraioide é muito grave, mas a melhora da condição da língua, isso é muito surpreendente. E aqui também a melhora de áreas microcísticas, que também é possível, nós podemos tratar áreas microcísticas com OK ou blamicina. Aqui, nesse caso, para mostrar que era uma malformação mista, tinha componente linfático, mas também venoso, e a melhora dos dois componentes com a infiltração de blamicina, a condição final desse tratamento. Havia um excesso de uma deformidade do lábio e ele foi operado também num resultado muito bom. A nossa experiência com o tratamento com o uso do AK432 e da blamicina, nós fizemos uma avaliação. O que nós pudemos concluir, porque é muito difícil estabelecer grupos de controle, cada lesão é única. O que nós pudemos concluir nesse trabalho, nós estudamos a toxicidade pulmonar e efeitos adversos nos pacientes que foram tratados com AK432, com blamicina ou as duas drogas, e chegamos à conclusão que não tivemos efeitos adversos, de maneira que essa alternativa é uma alternativa efetiva e segura para tratamento das malformações linfáticas. Já as malformações venosas, temos também essa possibilidade do diagnóstico clínico. Muitas vezes fazemos exames de imagem para identificar o componente venoso, que é uma lesão de baixo fluxo, da mesma forma que também a malformação linfática é uma lesão de baixo fluxo. Então, estabelecer se é uma lesão de baixo fluxo ou se é uma lesão com algum componente arterial é importante, mas a ressonância estabelece a extensão, enfim, define melhor qual é a situação. Os hematológicos são importantes porque as malformações venosas, essas grandes estruturas, esses espaços musculares onde existe um fluxo lento, ele proporciona a formação de microtrombo, então é uma condição importante que precisa ser identificada e tratada. No senso geral, também tratamos essas lesões com medicamentos esclerosantes, aí chamamos de escleroterapia, e eventualmente cirurgia nas lesões mais localizadas e mais restritas. São diversas as malformações, os tipos de malformações venosas. Existe uma situação da malformação venosa comum, ela é decorrente de uma
no geral, já foram estabelecidas as mutações que em 50% dos casos são de transmissão hereditária, e umas outras condições também de sindrômicas, onde vários genes, várias mutações já foram identificadas, de maneira que o conhecimento dessas possibilidades ele é importante. Conhecer a malformação glômico-venosa, a síndrome, o Blue Rubber Bleb Nerve, enfim, são possibilidades no nosso dia a dia. E as malformações arteriovenosas, que são alterações de alto fluxo por uma comunicação inadequada da rede arterial com a rede venosa. Existe uma variação anatômica enorme dessas condições. No geral, não são lesões que já se manifestam num bebezinho. Esse termo arteriovenoso me assusta um pouco nos bebezinhos, porque os hemangiomas a ultrassom, eles têm fluxo alto. Então, é muito diferente do que seria uma malformação arteriovenosa. São coisas muito distintas, mas a ultrassom tem um ponto em comum, que é uma impressão de um alto fluxo. Então, eu vejo laudo de ultrassom que vem hemangioma arteriovenoso. Essa confusão, essa conjunção, ela é muito assustadora, porque na medida em que você usa esse termo arteriovenoso, isso remete imediatamente ao pensamento de uma embolização arterial, num senso geral. Então, hemangioma tem fluxo alto. Eu não sei o quanto seria possível, num senso geral, fazer essa distinção só com o ultrassom. A gente, claro, tem a clínica, mas no que eu faço ali da minha maneira, eu vejo uma situação do hemangioma da infância ser uma lesão lobulada, bem delimitada, e que tem, sim, esse fluxo maior. Já a malformação arteriovenosa, ela tem, inclusive, uma classificação de uma fase incipiente, de uma fase quiescente, que passa por um período, às vezes, longo, e aquilo vai se manifestar em algum momento, vai sofrer uma mudança. Esse passo a passo da malformação arteriovenosa é longo e muito diferente do hemangioma da infância, que ele vem numa velocidade de poucas semanas. Então, esse é o ponto que nós temos que assim, estabelecer padrões aí, porque é motivo de grande confusão. Então, na verdade, o que eu gosto de conversar sobre malformação arteriovenosa é isso. Essa não é uma entidade da nossa, que caberia a nós, cirurgiões pediátricos, clínicos, fazer o tratamento efetivo. Geralmente de tratamento. Agora está um pouco mais compartilhado esse paciente, porque na estratégia de tratamento nós temos a possibilidade de definindo que um paciente tem uma malformação arteriovenosa, um aporte arterial a ser abordado, a ser contido. É possível usar a embolização arterial. Porém, a embolização arterial exclusiva, ela é difícil de ser completamente resolutiva. Eventualmente, o paciente pode ser operado, dependendo da condição do quadro clínico, e eventualmente pode usar medicamentos de contenção da malformação. Então, é uma situação bem específica, não é o dia a dia em geral da nossa atividade pediátrica. Esses pacientes geralmente já são mais velhos, numa situação de adolescência, adultos. Então, só comentando que nas situações combinadas,
Então, é muito comum nas síndromes que os pacientes tenham mais de um componente. Então, o paciente tem uma alteração de pele, que é uma malformação capilar, tem alguns cistos vasculares, alguns cistos linfáticos, ectasias venosas, eventualmente algumas síndromes têm fístulas arteriovenosas. Cada componente desses vai ser tratado com aquela terapia específica. A pele com laser, os cistos linfáticos com a aplicação intralesional de medicamentos, os ectasias venosas e os lagos venosos com escleroterapia, fístulas arteriovenosas sintomáticas ou que exigem um tratamento com embolização arterial. Algumas condições que eventuais podem exigir cirurgia. Então, muitos dos nossos pacientes usam todas essas estratégias terapêuticas que são definidas numa programação de acordo com a prioridade, e daí a importância de ter a equipe multidisciplinar e as discussões em tumor board para estabelecer as prioridades. Então, essas síndromes todas, elas são combinações dessas alterações. Algumas delas são decorrentes de genes já muito bem estabelecidos, como nessa conjunção que seriam as síndromes de Klippel-Trenaunay, a síndrome de Clovis e a síndrome de Clapo. Essas são variações, manifestações da mutação do PIK3CA, onde existe hoje a possibilidade de terapia-alvo com o sirolimo. Bom, de maneira que eu gostaria de comentar com vocês que o nosso universo, ele se ampliou de tal forma que a nossa precisão, ela exige conhecimento científico. É necessário para qualquer equipe, qualquer médico que queira atender anomalia vascular, é necessário que ele saiba reconhecer os diferentes tipos de anomalias vasculares, e ter bem claramente qual é o tratamento efetivo para cada tipo de lesão, ter uma clareza de raciocínio também para fazer as estratégias, uma certa disposição para mudar dogmas. Então, aquela coisa da cirurgia muito radical não pode mais ser assim. O cirurgião tem que ter esse entendimento das outras alternativas e cada um na sua área tem que ter o conhecimento do que é melhor para o paciente. Então, tem que estar disposto a mudar os dogmas pré-estabelecidos. Observar as liturgias, os preceitos éticos, ninguém vai sair prescrevendo um tratamento que alguém mencionou. É necessário ter o passo a passo dos estudos científicos. Então, em todo momento, em toda a nossa atividade, seja assistência, ensino, pesquisa, tem que seguir os preceitos éticos e muitas vezes atuar em colaboração com o seu próprio colega de equipe e tentar ir deixando um legado e divulgar informação. Essa é a ideia que a gente tem. Então, ter esse painel, essa árvore em mente é muito importante. Posso dizer para vocês que no estudo que nós fizemos, o diagnóstico foi clínico em 95% dos casos, então é importante ter isso em mente. E os dados mais importantes que eu já mencionei. Idade, ao início a observação do problema, a evolução, os sintomas e as complicações e o exame físico. Muito embora todos esses outros elementos, a imagem, o laboratório, eventualmente o anatomopatológico, e mais recentemente o estudo genômico para verificar a presença de mutações. Eu queria interromper aqui e deixar em aberto para a gente discutir alguns casos, mas eu então concluo essa apresentação de como a gente vê hoje os rumos e as estratégias para o acompanhamento dos pacientes portadores de anomalias vasculares. Então, vou mostrar alguns poucos casos aqui, que ainda nem tem muito
exame de imagem, depois tem eu acrescentei alguns casinhos com imagem, enfim, dúvida diagnóstica. Aqui para mostrar para vocês um bebezinho que chega muito cedo com uma lesão, 2 lesões ulceradas, quase não se vê mais aquela placa infiltrativa de pele. Então, eventualmente, poderia gerar dúvida o que é essa ferida, o que é esse ferimento. O bebezinho tem uma segunda lesão aqui que a gente vê aquele aspecto do hemangioma da infância. Então, essa é uma condição que é possível estabelecer clinicamente, que esse bebê tem 2 hemangiomas da infância superficiais, os 2, um ulcerado e um já tinha passado por ulceração. Então, é possível pensar no tratamento. Nesse caso, iniciamos com prednisona, houve uma rápida cicatrização desse ferimento, agora a gente vê aquele padrão do hemangioma, e segue com propanolol até que ele melhore um pouquinho mais. Uma outra situação de uma lesão muito mais extensa, com uma bebezinha um pouco mais velha, já de uns 4 meses, 6 meses, com uma lesão cada vez mais deformante, ulcerada. Essa é uma condição de diagnóstico clínico por esse padrão infiltrativo. A piora logo após o nascimento é uma condição de diagnóstico clínico de hemangioma da infância. Ocorre que se fizermos um ultrassom, nós vamos ver grandes vasos dilatados. Então, isso pode ser motivo de confusão. Hemangioma da infância é um tumor vascular muito celular, mas ele demanda vascularização e é possível identificar grandes vasos nessa lesão. Isso não pode interferir no tratamento. O tratamento específico é o tratamento medicamentoso que a gente sempre faz dos hemangiomas da infância. Essa foi a primeira paciente que eu cheguei de Boston. Eu tinha assistido a apresentação sobre o propanolol. Essa criança estava em uso de corticoide, ela não estava melhorando, pelo contrário, ela estava piorando. E foi a primeira paciente que eu comecei o propanolol. Em 3 meses ela teve essa reversão absurda, essa melhora. Então, não é uma condição que precisa de cirurgia, que precisa de embolização arterial, não. É uma condição de tratamento com propanolol. Essa é a resposta com 3 meses de idade de tratamento. E foi por conta dessa paciente que nós ampliamos a indicação. E isso aconteceu no mundo inteiro. Todo mundo que precisou, em algum momento, por um caso grave, iniciar o propanolol, ele é muito bem tolerado pelos bebezinhos, efeitos adversos fáceis de serem contornados e muito efetivo. Então, nem ao menos fazemos biópsia desses casos por conta da possibilidade de fazer o diagnóstico clínico. Uma outra condição é um bebezinho que tem esse tom, áreas de alguma alteração da tonalidade bem superficial, algumas áreas acinzentadas. Isso não é melhora, isso é má circulação por distensão da pele, com risco altíssimo de ferimento. A gente inicia o tratamento desses pacientes com corticoide, depois ou não, monitora essa área, mas o propanolol é muito efetivo, então, em alguns meses, a lesão desapareceu. Então, não se faz cirurgia para isso. Um outro caso, um bebezinho que tem essa lesão de tonalidade mais... É no bracinho, não dá para ver, mas é no bracinho. Mais arroxeada, com esse halo pálido, presente ao nascimento. Essa é uma condição. Logo que nasceu, a lesão apresentou uma melhorinha, é uma condição de diagnóstico clínico de hemangioma congênito rapidamente involutivo, a melhora em poucos meses, o desaparecimento da lesão. Então, em poucos dias, a gente já consegue perceber essa tendência.
a conduta aqui é expectante, a lesão melhora por si. Essa é uma condição que atendemos esse bebezinho, ela tinha essa lesão mais superior e uma área aqui de umas plaquinhas vinhosas. Pensamos numa conduta expectante inicialmente. E o que aconteceu? Essa área inferior aqui abaixo da região umbilical, ela desapareceu completamente. Então, é uma condição extremamente, é uma conjunção, essas coisas não acontecem juntas, aconteceu ao acaso. Esse bebezinho tem um hemangioma congênito não involutivo, esse aspecto é típico, esse halo pardo e essas telangiectasias, e o hemangioma da infância que não exigia tratamento, ele melhorou, e essa lesão ela é permanente, ela não melhora, e nós indicamos tratamento com laser. Aqui temos uma situação que são as condições onde a gente não consegue estabelecer clinicamente o diagnóstico. Então, embora a gente tenha um histórico, é uma lesão de partes moles, até onde a gente possa entender, pouco alteração superficial, um bebezinho de 3 meses, e qual seria o diagnóstico? Fazemos um ultrassom, o ultrassom não é tão específico, e então nós temos, vamos dizer assim, são situações, estou resumindo, né? Mas são situações onde nós estaríamos autorizados e deveríamos pensar numa biópsia até para diferenciar eventualmente de lesões não vasculares e até inclusive de lesões malignas. Então, Maurício, você quer comentar? Então, não, eu acho que o meu comentário aí vai na linha que a senhora falou muito bem da multidisciplinaridade no tratamento desses casos, né? Então, aí o papel da radiologia e da radiologia intervencionista em ligar para o requisitante, né, e falar, olha, não tem aspecto típico mesmo, é uma lesão, apesar de sólida, como são os hemangiomas infantis, que não tem uma vascularização exuberante, né? Eu lembro desse caso, eu que fiz até essa biópsia, e falei, doutora Luísa, esse é um caso para biopsiar, não é, né? O hemangioma clinicamente já não era, e aí o que a gente faz é biópsia. Normalmente o que eu faço é usar uma agulha 16 gauge e aí retirar entre 4 e 5 fragmentos. É super importante que o patologista esteja alinhado dentro da multidisciplinaridade, está acostumado a ler essas lâminas e entender o que é. Mas você vê que nesse caso, e a gente vê muito isso no dia a dia, qualquer lesão subcutânea que seja, só por ser uma criança já é considerado como um hemangioma infantil, e não é. Não? Então, aí tem um exemplo de um fibroblastoma de células gigantes, que é uma forma infanto-juvenil do dermatofibrosarcoma, né? Então, a importância da biópsia nesses casos duvidosos, eu acho que é isso que deixa esse exemplo, né, doutora Luísa? Exatamente. Então, o nosso olhar clínico, ele identifica que não está batendo. O ultrassom, ele também percebe que não tem ali os elementos que seriam, que nos levariam a diagnóstico de alguma lesão vascular dessas benignas, e nós, então, que estamos habituados a ver a evolução, a como é uma anomalia vascular, nós temos que ter esse olhar que essa lesão ela sai daquelas características e que então devemos biopsiar. Então, naquela condição onde o diagnóstico não está batendo, muitas vezes nós indicamos biópsia. Muito embora muitas dessas lesões sejam bem vascularizadas. Esse caso foi um paciente também que a gente atendeu lá em conjunto. É um paciente adulto de 32 anos que tinha uma lesão, um volume
na região aqui do ombro e, num primeiro momento, pensamos num exame de imagem. Maurício, você quer comentar, Maurício? Então, essa é uma outra... Não tínhamos dados clínicos para diagnóstico, nenhuma possibilidade. Não, e veio com o diagnóstico de hemangioma também. E é engraçado que, assim, 32 anos, a última coisa que a gente pensa é que é um hemangioma infantil ou hemangioma congênito. Era uma lesão que vinha crescendo ao longo do tempo, que estava incomodando, era uma lesão quente, era uma lesão que doía, né, espontaneamente. Na imagem, a gente consegue ver que é uma lesão que tem celularidade, que acomete uma lesão sólida. Esses aqui são flovoides, essas imagens serpendinosas aqui pretinhas, então tinha um fluxo muito exuberante na ultrassonografia também. Pela imagem, não dá para caracterizar nada, não dá para fechar um diagnóstico, exceto de que é uma lesão sólida que merece investigação adicional e histológica. Então, o que a gente faz nesses casos é biópsia mesmo, né? Então, eu biopsiei esse caso. Salvo engano, esse era uma entidade diferente do hemangioma infantil, que até é denominado hemangioma, mas o hemangioma é muscular, né? É diferente. Aqui no ultrassom a gente consegue ver, inclusive, que tem uma vascularização. Aqui está o estudo espectral mostrando até uma resistência não muito baixa, mas dá para ver que tem uma vascularização que era compatível com aqueles flovoides que a gente via na ressonância. Então, procedemos com uma biópsia, até porque nem no ultrassom, nem na ressonância, a gente conseguia fechar um diagnóstico específico. E para tratar esse doente, a gente precisa... Eu acho que talvez uma das coisas mais importantes é que a gente não pode ficar na dúvida, nem pressupor que uma coisa é hemangioma, quando a gente não sabe, não tem a clínica compatível. A doutora Luísa acho que foi perfeita aí, mostrando como é que dá o diagnóstico, uma vez que ele é clínico em 95% dos casos, então uma história clínica se repete. Se vem uma criança de 4, 5 anos no consultório, aquilo não deve ser hemangioma, né? Esse é um hemangioma muscular, que é uma entidade diferente do hemangioma infantil, né? Então, esse é um exemplo aí, que é a biópsia que fechou o diagnóstico. Essa entidade, hemangioma muscular, ela existe, mas é uma nomenclatura que todo mundo, sempre que surge esse termo, hemangioma muscular, nas reuniões multidisciplinares, existe uma chiadeira geral pelo fato de estar sendo mantido esse termo hemangioma para essa condição, que parece ser muito mais uma condição de um fluxo mais alto. Então, está mal parado isso daí. Vamos ver. Assim como o hemangioma congênito não involutivo, ele parece uma malformação, porque ele está pleno quando a criança nasce, ele não modifica e ele não sofre efeitos de drogas. E então, são entidades que ainda estão em discussão. Essa nomenclatura não está tão bem estabelecida ainda. Essa é uma outra pacientinha lá nossa, o Maurício que nos ajudou a conduzir. Era um bebezinho que, desde os 2 dias de vida, os pais notaram uma notulação na face direita e um certo aumento. A bebezinha chegou muito cedo para o serviço, mas a suspeita era de hemangioma infantil. E a inspeção, ela não tinha nada que nos levasse a pensar em hemangioma infantil. Ela tinha uma consistência bastante diferente, que me chamou muita atenção, me preocupou. Eu não conseguia achar ali nenhum elemento para pensar em hemangioma infantil. Aí ela foi para os exames de imagem, não tinha alteração hematológica também. Eu não tinha para onde pensar num diagnóstico, fechar um diagnóstico, embora eu tivesse uma suspeita. E aí fomos para o caminho da imagem. Quer comentar, Maurício? Maurício que acompanhou com a gente. Não, e uma outra coisa que é interessante, que não nesse caso especificamente, mas o que a gente às vezes recebe também, são pacientes que vêm em uso do propranolol, não é isso, doutora Luísa? É uma coisa que também chama atenção e indica a biópsia, é que simplesmente eles não respondem nada ao propranolol. E eles vão sendo tratados ao longo de meses e meses e meses, e a gente está perdendo um diagnóstico porque está tratando como se fosse um hemangioma e, na dúvida, eu acho que essa que talvez seja uma das mensagens principais aqui desse webinar,
é que a gente não pode ficar na dúvida do diagnóstico, se precisar biopsiar, se fugir do que é o habitual, então biopsiaremos, né? E nesse caso, acho que tem a imagem do ultrassom também, né? Essa ressonância mostra aqui uma vascularização razoável, né? Uma fase mais tardia aí que mostra esse realcezinho, quer dizer, uma imagem nodular sólida. Isso diferencia, por exemplo, de uma malformação arteriovenosa, de uma malformação eventualmente venosa, onde a arteriovenosa a gente consegue ver vasos malformados, enovelado de vasos tortuosos, dilatados. Isso é muito diferente. Primeiro, da faixa etária. A gente não deve pensar numa malformação numa criancinha muito pequenininha, né? E a outra coisa é a celularidade. Se a gente vê celularidade, naquele grupo grande assim de anomalias vasculares, a gente tem que ir para a esquerda, para tumores vasculares, que é diferente das malformações vasculares. Então, nesse caso, a suspeita clínica realmente era que não era hemangioma infantil. Acho que, passando o próximo aí, doutora Luísa, deve ter o ultrassom. Mas só um comentário, né, que eu gostaria de fazer. Não é possível que quem vá avaliar esse exame que feche um diagnóstico com essa visualização, né? Tem que também entender a limitação do método e estabelecer que tipo de celularidade que é essa. O radiologista pode descrever, mas ele também não vai conseguir colocar ali uma suspeita muito precisa. Não tem por onde ele encontrar essa resposta, né? Ele pode até colocar uma suspeita de hemangioma, mas tem essa dificuldade também para o radiologista, né? Posso fazer um comentário em relação ao exame de imagem? Eu acho que o radiologista ele tem que se ater a não chamar tudo de hemangioma, primeira coisa, e saber diferenciar, sugerir mais quando ele está mais para uma lesão malformativa ou tumoral. Ele pode não acertar, mas ele pelo menos não vai usar o termo hemangioma arteriovenoso ou qualquer coisa que está em cima do muro, ele não sabe o que é, descreveu apenas e deu uma sugestão inadequada. Ele pelo menos conseguir direcionar entre tumoral e malformativo, em geral é possível na imagem. É difícil não ser. Não sei se o Maurício concorda, ou o Vicente concorda, né? O único ponto é que quem está do outro lado, quando ler esse laudo suspeita de hemangioma infantil, é o único elemento que a pessoa vai ter para se apegar para direcionar para um tratamento. Então, quase que a outra ponta ela fica amarrada nessa terminologia aqui, que até que para a família vem um laudo de uma ressonância, fica complicado de você falar, não é não, vamos fazer outra coisa. Sim, Só um comentário. Eventualmente o histórico do radiologista não permite dizer que uma lesão sólida, não malformativa, é um hemangioma só porque ele é uma criança. Está corretíssimo. Só porque ele é um recém-nascido. Está corretíssimo. Mas eu acho que diferenciar de que é uma lesão sólida e ela não é malformativa, acho que essa informação ela é mais interessante do que a pessoa tentar acertar o diagnóstico. É direcionar o diagnóstico para o clínico. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Os métodos de imagem vão permitir a visualização do parênquima de uma lesão tumoral, diferentemente das anomalias vasculares, que elas não têm um tecido, um parênquima de tumor. Ainda que existam fístulas arteriovenosas, a gente tem a parte sólida da lesão. Então, acho que dessa forma se consegue direcionar entre anomalia e tumor. Obviamente, é difícil falar o tipo histológico, mas eu acho que o direcionamento é factível com a imagem, sim. Vicente, na verdade, é diferenciar malformação de tumor, que tudo é anomalia, isso. Né? Não, desculpa, tumor. Não, só para corrigir para quem está assistindo. Não, exato. Desculpa. A gente trabalha lá na Secamargo com eventos de tumor board, que na verdade são reuniões multidisciplinares. Então, nós temos essa troca da nossa impressão clínica com o radiologista, de maneira que a gente consegue sair desse risco, dessas armadilhas. Eu acho muito necessária essa comunicação,
até, como eu já comentei, pela dificuldade de um radiologista entender essa imagem sem ter o todo, né? Mas, enfim, aí optamos, então, nosso caminho foi para tentar esclarecer o diagnóstico que não batia com o hemangioma da infância. Eu vou passar o próximo. Aí a gente viu uma imagem até que poderia representar eventualmente até um hemangioma do aspecto ultrassonográfico, falando assim ecograficamente, uma lesão sólida, que é a característica do hemangioma infantil, mas era uma lesão assim acentuadamente assim hipoecóica, eventualmente até fazia alguma sombra acústica, e não tinha praticamente nenhuma vascularização, que não é comum no hemangioma infantil, né? O hemangioma infantil na fase proliferativa a gente vê, como todo mundo falou, uma vascularização exuberante, podendo até ter fístulas arteriovenosas dentro, mas então a clínica não batia, tudo, né? O aspecto ultrassonográfico não batia. Então, a ideia mesmo foi biopsiar, e a gente biopsiou. Tá aí a agulhinha. Normalmente eu faço essas biópsias, como eu falei, não sei se o Vicente, o Lucas tem como é que eles normalmente fazem isso aí, mas eu costumo usar uma agulha 16 gauge. Eu sei que é um pouquinho mais calibrosa, eventualmente até para biopsiar um rosto de uma criança e tal, mas eu acho que o aspecto do fragmento, ele vem um pouco melhor e serve um pouco mais assim para o patologista dar o diagnóstico, né? Mas eu acho que talvez uma agulha até 18, talvez seria suficiente, na sua opinião deles. Eu tenho utilizado 18 para praticamente tudo. E os patologistas não têm reclamado, assim. Também usa 18. Só uma dúvida, você faz via de regra com patologista na sala ou não? Não faço. Eu acabo tirando aí 4 a 5 fragmentos, faço uma amostragem boa e mando. No final das contas, uma vez eu utilizei o patologista quando uma outra colega tinha feito a biópsia, acabou não vindo o resultado. Então, assim, quando a lesão não é muito bem definida, a gente tem dúvida se a gente está mesmo na lesão, eu acho que talvez o patologista em sala ajude nesses casos. Por exemplo, numa suspeita de hemangiotelioma caposiforme, onde às vezes você não vê muito bem limite, onde ela começa, onde ela acaba, pega a pele subcutânea, pega a musculatura, pega tudo, talvez seja interessante. Mas nessas lesões muito bem definidas, talvez o patologista em sala não seja tão suficiente. Não sei, essa é a minha opinião. Você acha, Vicente? Tenho feito com, até tiro menos fragmentos, enfim, uso uma agulha menor, mas sem dúvida, em alguns lugares a gente não tem disponibilidade o tempo todo e colhe o máximo que for seguro. Excelente. E o laudo, né, Maurício, que era miofibroma. Uhum. Então, Exato. não se confirmou o hemangioma da infância mesmo. Então, era um diferencial. Essa é uma outra pacientinha que eu vi no serviço. Ela chegou com 1 ano de idade. Ela tinha essa lesão expansiva de partes moles na região geniana. Superficialmente não se via nenhum vestígio que pudesse dar uma pista de algum diagnóstico, e ela já vinha com uma resposta insatisfatória ao propanolol. Essa imagem da ressonância foi bem determinante para mim, para que eu pensasse, identificasse a necessidade de esclarecer o diagnóstico. E aí, se o Maurício quiser... Essa é uma imagem assim, muito diferente do hemangioma infantil que a gente está acostumado, né? Já começa pela clínica, se a gente for olhar, uma paciente que não tinha resposta satisfatória para o propranolol, né? Um negócio que tumor que não diminui. Então, daí a gente já vê. Mas na imagem, essa é uma imagem, um corte axial ponderado no T2-ST, onde a gente vê que o acometimento vem desde a pele. A gente consegue ver o espessamento da pele em relação ao lado aqui, ó. À esquerda, a gente vê toda a pele espessada, subcutâneo espessado, e uma lesão que não respeita limite de musculatura, de subcutâneo, é uma lesão mais infiltrativa. Isso chama muito a atenção para o diagnóstico de hemangiotelioma caposiforme.
Então, aqui tem sem saturação, uma imagem pós-contraste, já com saturação, mostrando um realce significativo, que também é bastante característico do hemangiotelioma caposiforme. São, via de regra, tumores vasculares bem vascularizados, né? Aqui uma reconstrução uma espécie do MIP que a gente faz, da angiodinâmica, em que mostra também uma vascularização razoável, mas essa é uma imagem também que não define nada. Os cortes axiais, eles definem melhor até o diagnóstico do que essa imagem, vamos dizer, angiográfica, né? Angiorressonância. Aqui a gente vê, numa fase um pouquinho mais tardia, que você vê um realce mesmo celular, né? Apesar de algumas malformações, por exemplo, uma malformação venosa, ele pode mostrar um realce numa fase arterial, assim, numa fase mais tardia. Essa daí a gente correlacionava com os achados da ressonância ponderadas em T1 e T2, que a gente via que tinha celularidade, tinha uma grande vascularização. Então, a gente parte de novo para aquela esquerda dos grupos dos tumores vasculares mais do que das malformações. Mas foi essencial a biópsia nesse caso, né, doutora Luísa? E aí está a agulhinha. Nesse caso, a gente nem precisa ir tão profundo. A gente via que o acometimento era desde a pele até o subcutâneo. Então, a biópsia foi feita, uma agulha 16, e o diagnóstico fechou mesmo de hemangiotelioma caposiforme. Eu queria fazer um comentário da dificuldade que é... Eu sou cirurgiã pediátrica de formação, que é fazer uma biópsia aberta. Não temos... Quando a gente faz uma biópsia aberta de uma lesão vascular, a gente não tem muita certeza, é difícil ter a certeza absoluta que estamos chegando no âmago da lesão. E a imagem, ela favorece muito que o executor ele busque um material que seja mesmo, que demonstre bem a lesão. Então, eu acho que a intervenção guiada por imagem, as biópsias, elas são de extrema valia, menor risco de sangramento. Foi uma mudança. Eu peço desculpa, eu trouxe para o Maurício, foram casos que nós tivemos juntos, sem ele saber quais casos eu ia trazer. Mas na verdade, assim, eu acho que foi muito legal essa discussão, que é o nosso exercício do dia a dia. Então, nós fazemos isso o tempo todo, esse raciocínio, esse quebra-cabeça, para buscar mesmo o máximo de precisão no diagnóstico, e essa criança tem que fazer um tratamento muito mais pesado, né, com medicamentos, fosse vincristina, para quem não tem o Cirilimo ou Sirolimo, mas, enfim, você tem que ter uma consistência para indicar uma medicação de maior, um controle muito mais rigoroso, sendo que ela tinha um diagnóstico de hemangioma. Então, e os medicamentos, eles exigem, para que a gente justifique o uso, essa informação objetiva, constatação objetiva do diagnóstico. Bom, a gente tem mais casos aqui. Caso Doutora Heloísa, eu vou aproveitar que a gente está discutindo de biópsia, tem algumas perguntas aqui de pessoas que estão assistindo e que estão envolvendo isso. Eu vou tentar juntar duas perguntas em uma só, que eles perguntam em relação a propranolol, ao uso de propranolol e biópsia. Sim, uma delas sugere, na verdade as duas sugerem uma situação de você não ter um quadro tão típico. Se você faz um teste terapêutico com propranolol, se você fizer, por quanto tempo? Seria uma pergunta. E num caso que você sugere, que você imagina que seja hemangioma da infância, e você inicia o propranolol, em quanto tempo você espera alguma resposta para poder biopsiar? Você não teve resposta em tanto tempo, quando que você biopsiaria? Então, primeiro, se você faz num paciente que não tem o quadro típico de hemangioma como um teste terapêutico, depois, se você fizer naquele que você acha que é um hemangioma mesmo, por quanto tempo você mantém o propranolol antes de definir? Eu diria que
o hemangioma da infância, a infiltração superficial dele permite o diagnóstico clínico. A maior dificuldade é quando ele não tem o componente superficial, existe isso, ele está a mais abaixo, com uma pelezinha arroxeada, que não dá muito para fechar o diagnóstico. A gente reúne os dados do histórico, esses dados ao exame físico. Eu tenho usado um Dopplerzinho bem simples para me ajudar na parte clínica, na identificação. O fluxo dos hemangiomas da infância, o que se ouve é muito específico, muito. É impressionante como hemangioma da infância ele tem essa velocidade de fluxo e essa distribuição em toda a lesão. Então, eu tenho em poucos momentos eu fiquei assim com dúvida, mas quando tudo converge para um hemangioma da infância, eu inicio o tratamento clínico e aviso os pais que esse caminho ele vai ser mantido desde que efetivo. Se a gente constata efetividade, está resolvido o problema, a estratégia, porém, a resposta varia imensamente. Então, caso não melhore nada, a gente segue com estratégias para a identificação do diagnóstico, caso não responda. Então, e você define a não resposta há quanto tempo? 1 semana, 2 semanas? Mais tempo? A melhora ela já é percebida nos primeiros dias, quando tem alteração superficial, a lesão empalidece. Quando tem volume é um pouquinho mais difícil. Quando está na dúvida, eu peço o ultrassom antes para fazer mensuração das dimensões e constatar o fluxo. Por que eu vou pedir um ultrassom 3 meses depois? Mas a constatação da melhora é em questão de dias. 3 meses não melhorando nada, eu não esperaria. Eu geralmente vejo com 4 a 6 semanas. A primeira volta é com 4 a 6 semanas. Vai num uso escalonado, um aumento escalonado. Então, não me preocupo com o início do tratamento, de ter algum efeito adverso. Geralmente vai muito bem. E essa reavaliação é com 4 a 6 semanas. E o quanto tempo manter, o ritmo de melhora ele é muito variado, então, pelo menos 3 meses, 4 meses, a gente mantém a medicação o mínimo. Então, eu não esperaria muito para rever o paciente e, vamos dizer, tentar mensurar essa efetividade. 4 a 6 semanas. Então, a princípio, um paciente com um diagnóstico clínico duvidoso, você não faz teste terapêutico, você tenta definir o diagnóstico. Seria o mais... Na verdade, essa somatória, ela me leva a um diagnóstico clínico de hemangioma da infância. É uma somatória. Sim, mas se o diagnóstico clínico ele não é sugerido, você não faz o teste. Igual você tem uma lesão mais endurecida, que não tem aquela história de crescimento, aparecimento evolutivo rápido, não tem essa história. Então, eu tenho só uma lesão numa criança, igual você mostrou os casos que foram biopsiados. A ideia aqui é que não vai iniciar um propranolol para testar se ele funciona. O ideal é definir o diagnóstico desses pacientes que tem um quadro que não sugere. Um recém-nascido que não sugere história clínica, né? Essa situação não é muito comum, porque o hemangioma da infância ele tem uma história, uma evolução natural. E as manifestações superficiais, elas são muito marcantes. O que acontece, o que eu vejo é lesões de características um pouco diferentes, que seriam dessas outras entidades,
vir com o diagnóstico ser induzido por um exame de imagem, alguma coisa assim. É mais isso. Mas é possível estabelecer o diagnóstico clínico, o diagnóstico com os dados clínicos de hemangioma da infância. Ele talvez seja a entidade mais marcante nessas características todas. E agora uma outra pergunta da plateia, em relação da plateia. Agora, se eu fosse pensar em todas as outras possibilidades de tratamento, eu acho que, assim, se de fato é uma lesão que vamos dizer, deveríamos ter, por exemplo, um exemplo, mas aí também seria temos uma situação de uma lesão extensa com algum ruído respiratório, mas tem um hemangioma cutâneo e que a gente não sabe a natureza daquele ruído respiratório. Essa condição, ela existe. Poderia ser identificado como um broncoespasmo de outra natureza. Existe essa situação, esse conflito. E a gente faz, então, como para certas condições, o comprometimento de mucosa e de via aérea alta, ele é muito possível de se suspeitar. A gente faz o tratamento medicamentoso e constata a efetividade ou não para, por exemplo, esse sintoma respiratório, monitorando muito de perto. Então, são situações assim, bem específicas. Né? Por exemplo, uma lesão hepática. Eu não estou vendo a lesão hepática, eu não visualizo. Mas as características radiológicas, elas me induzem, sim. É muito diferente um hemangioma hepático de um hemangiendotelioma hepático e de um hemangioma congênito hepático. Então, eu não tenho diagnóstico de certeza porque eu não fiz biópsia, mas eu estou autorizada, sim, a fazer o tratamento medicamentoso. Essa é uma situação que exemplifica. Tá certo. E uma pergunta aqui é sobre os linfangiomas. Se o sildenafil, a ideia de usar ele em linfangioma foi abandonado, que você não citou sobre isso, né? Mas foi uma época a gente ouviu falar sobre. São dois medicamentos que eu diria que tiveram uma trajetória bem confusa. Um deles foi o interferon. O interferon, ele foi muito efetivo, muito mesmo, para hemangiomas e para hemangiotelioma caposiforme, para situações graves de malformação linfática extensa, com impacto, enfim, por compressão extrínseca de funções. Mas o interferon, ele tem uma toxicidade gravíssima. Então, hoje, em bebezinho, que é a faixa etária de até 1 ano, que é uma diplegia espástica de graves consequências. Então, essas crianças que a gente precisa muito tratar no primeiro ano de vida, ele é proibido. Então, infelizmente, ou tem muitos relatos dessa diplegia espástica, né? De maneira que foi abolido esse uso, principalmente nessa faixa etária, até porque surgiram outras alternativas, graças a Deus, de muito menor toxicidade. Então, o interferon tem uma toxicidade quase, eu diria, proibitiva. O sildenafil, para mim, eu nem gosto de falar isso, mas para mim foi fake news. Uma pessoa, uma única publicação, relatou ter percebido melhora de uma lesão linfática em uma criança que estava tomando sildenafil. As lesões linfáticas, elas oscilam muito. A oscilação você faz o diagnóstico, porque a família relata que a lesão oscila de dimensões e tal. E aí nunca mais se constatou essa efetividade. Então,
enfim, para os grandes centros de tratamento de anomalia vascular, não existe sildenafil no protocolo. Nem no nosso grupo. Ele não se confirmou, de jeito nenhum. Infelizmente, não foi o caso. Excelente. Maurício e Vicente, se tiver algum comentário, fique à vontade, tá? Ok. Só a gente falando das malformações linfáticas, já atualizando a nomenclatura também, eu acho que a gente não tem usado mais linfangioma. Nas microcísticas, a senhora indicaria algum tratamento intervencionista ou sistêmico? Algumas pessoas usam bleomicina em dose baixa para diluir nas lesões microcísticas. A senhora tem alguma opinião? Depende. Essa estrutura microcística é mais impactante em certas regiões anatômicas. Exatamente. Então, em glândulas, na língua, é uma estrutura muito rígida daquela malformação. Essas lesões são muito difíceis de serem tratadas. A língua, por exemplo, que seria o órgão que eu mais precisaria tratar, o OK432 eu não posso usar, porque o edema que se segue ele é proibitivo. Em áreas, por exemplo, como a língua, órbita, onde eu não posso, onde o paciente não suportaria um edema, eu não poderia usar o OK432, que seria o Psibanil. A bleomicina, ela é de uma efetividade, mas não é que vai zerar, como um grande cisto. Tem muita estrutura de suporte, tem muita celularidade. Então, a gente consegue reduzir, favorecer o fluxo linfático, reduzir o impacto do fluxo sanguíneo ali, geralmente tem uma associação, mas não que uma efetividade como eu gostaria na redução das dimensões dessa estrutura, por exemplo, da língua. Então, nós temos feito, sim, numa condição bem contida para evitar esses edemas em certas regiões anatômicas, mas são os pacientes que a gente mais indica sirolimo como um suporte, uma ajuda para esse volume que persiste, quando ele persiste. Então, macrocisto não deixa volume residual assim, é impactante. A aplicação, seja do OK432, seja da bleomicina, é muito efetiva nos macrocistos. O problema são os microcistos que ficam, que persistem, infiltrando estruturas, na proximidade de áreas paratraqueais, de glândulas, enfim. É uma condição que o tratamento medicamentoso ele está bem indicado. Não adianta tratar macrocisto com sirolimo. Ele só vai, ele não faria desaparecer esses cistos, mas eu acho que a associação desses dois medicamentos, dessas duas estratégias é muito boa. Queria adiantar para vocês aqui que tivemos um período assim terrível com os medicamentos. A Chugai do Japão descontinuou a doação do Psibanil para o mundo, mas a gente já não contava com essa doação, a gente importa, o Brasil permite a legislação. Então, no Brasil, nós temos a opção de importar paciente a paciente, porque a legislação nos permite. Então, é uma importação por importadoras internacionais certificadas que podem trazer. A bleomicina, a que era registrada e comercializada no Brasil, ela foi suspensa pela Anvisa. Em 2019, ficamos um período sem, importando também, muito difícil a situação. Uma indústria farmacêutica brasileira retomou a fabricação e ela, desde julho,
ela está comercializada normalmente no Brasil. Então, não temos mais restrição nenhuma com a bleomicina. Uma pergunta para a senhora. A senhora chegou em algum momento a usar doxiciclina? A doxiciclina, ela é comercializada no Brasil como não existe, ela é injetável. Então, ela teria praticamente, seriam alternativas, mas nós já tínhamos muito boas alternativas. Então, entre importar a doxiciclina, que daí já seria mais complicado, a gente já tinha uma legislação que nos permite importar o psibanil e a bleomicina, então nós preferencialmente importamos e temos grande experiência com esses dois medicamentos que resolvem a nossa vida. Então a gente não tem necessidade de importar a doxiciclina, porque ela teria que ser importada também em caráter dessa maneira compassionada, porque não é registrada no Brasil. A bleomicina está registrada normalmente e comercializada e distribuída hoje no Brasil normalmente. Retomou a distribuição normal, a comercialização. Ótimo. Doutora, a senhora quer continuar aí os diagnósticos diferenciais eventualmente? E tem aí, mais coisas, são 8, vocês que mandam. A senhora quer mostrar o desfecho desse caso aí, eventualmente. Não sei como é que estão as perguntas aí, Lucas, se tem mais muitas perguntas. Tem bastante pergunta aqui, viu? Eu acho que a gente tem que fazer mais uma live só para poder responder pergunta. O pessoal está bem empolgado. É que, Lucas, o tema é muito amplo, né? Imagina, exato, o tema é muito cada amplo. estratégia dessa daria, assim, discussão quando indica cirurgia, com os cirurgiões, com a hematologista, tudo referente ao cirolimo. É um universo que se abre, né? Aqui, só para ficar um pouco mais heterogêneo, a gente não repetir as mesmas doenças, ele tem duas questões que eu achei bem interessante aqui. Uma delas é de uma pessoa que conta que tá com uma gestação, a esposa dele, e fez o diagnóstico de uma malformação linfática. E foi feita a ressonância magnética fetal. Você vê necessidade dessa realização? Para o pré-natal, você identificar o higroma cístico, por exemplo, e você fazer uma ressonância fetal para programar algo diferente, uma cesárea ao invés de um normal, alguma coisa assim? Eu acho que na suspeita de comprometimento das vias aéreas, para tentar preparar uma estratégia, eu acho que se o ultrassom identificar a lesão, que possa exigir e que precise de um esclarecimento para uma estratégia nos primeiros dias de vida, eu acho que seria válido, sim. Tá certo. É uma preocupação grande, né? Na dependência da localização anatômica da lesão. No caso aqui, ele refere que é na axila. Talvez ele não tivesse essa necessidade, se for muito grande, né? Mas concordo. Aí a preocupação já com a questão do momento do parto, das primeiras horas, já não é tão... Essa ressonância ela não vai ajudar tanto na estratégia, vai depender de uma avaliação clínica do bebezinho mesmo, de hematológicos, enfim, de suporte. Então, temos essa possibilidade de dispensar essa ressonância. Uma questão que eu tenho visto muito é a indicação de tomografia para os bebezinhos. Não sei como que vocês veem isso. Eu da cirurgia pediátrica, a gente evita tomografia a todo custo, e por dois motivos: pela radiação e porque não é um exame que demonstre tão bem lesões vasculares. Então, se vocês pudessem comentar como é que vocês veem essa questão da tomografia indicada com tanta frequência nos bebezinhos. Eu acho que a tomografia ela não tem uma resolução boa.
Eu acho que os dois, obviamente que a radiação é uma preocupação, mas não adianta você fazer um exame que não vá trazer grandes informações. Acho que os dois exames diagnósticos que todos os médicos que tratam esse tipo de anomalia, de qualquer tipo de anomalia vascular, tem que ter em mente, é o ultrassom com Doppler e a ressonância eventualmente. O ultrassom, isoladamente, junto com a clínica, ela consegue chegar no diagnóstico, pelo menos se é um tumor vascular, se é uma malformação vascular, numa grande quantidade de pacientes, né? Assim, na maioria absoluta, eu diria, dá para diferenciar e dá, inclusive, para tratar a estratégia traçar a estratégia de tratamento. Eu acho que a ressonância tem seu papel fundamental, como a senhora falou na aula, para, eventualmente, lesões maiores, a gente entender a extensão da doença, porque tem malformações linfáticas que acometem, são multicompartimentais, né? Elas vão do que a gente vê, que é a pele, subcutâneo, até estruturas muito profundas, parede torácica, pulmão, regiões cervicais, que são as mais comuns, assim, a gente vê, inclusive, malformações linfáticas acometendo corpos vertebrais, estruturas laríngeas, etc. Isso é super importante. A ressonância traz essa ideia de extensão da malformação, né? Mas o ultrassom em si, por ser não invasivo, não precisa de contraste, apesar de ser operador dependente, ele é suficiente na maioria dos casos. Essa é a minha opinião. Concordo com o Maurício. A tomografia, ela basicamente numa criança, é basicamente para você avaliar pulmão. Não nessa situação da malformação, mas em geral. Não tem muito por que ficar fazendo tomografia se você tiver exposição à ressonância. E na malformação, ela praticamente não vai ter auxílio diagnóstico nenhum. E nem de estadiamento, de você conseguir definir a extensão da lesão. Mais uma pergunta aqui. Eu vou fazer mais um comentário sobre a pergunta, né? Acho que a pergunta já se a questão da multidisciplinaridade da doença, sabendo que os pacientes eles podem ter questões emocionais envolvidas, se um psicólogo faria parte do atendimento dessa criança. A maioria das vezes é criança, né? Assim, eu acho que esse é imprescindível, né? As crianças, principalmente aquelas com malformação vascular, que vão conviver muitos anos e normalmente para toda a vida com a lesão, elas vão ter que passar sim por avaliação e ter um suporte psicológico, com certeza, para poder enfrentar a doença, acostumar com ela. Imagino que a doutora Heloísa tenha uma perspectiva parecida com essa que eu tenho. Eu acho que sobre esse lado, né, a questão socialização, a questão qualidade de vida, exige uma atitude muito diferenciada de todos os envolvidos. A equipe médica tem que ter um comportamento de muito acolhimento, de ter uma estratégia de lidar com as crianças. A gente tem uma preocupação enorme. Tem crianças que fazem sedações sequenciais, e aí a gente procura criar um ambiente lúdico, de acolhimento. É necessário esse olhar, essa postura de toda a equipe médica, um suporte para os pais, para que eles também tenham uma postura. A criança vai ser muito impactada com a atitude dos pais. Então, eu acho que os familiares eles ficam muito angustiados com a falta de informação, buscam informação, isso é necessário, e depois que eles estabelecem, tem todo o conhecimento do assunto, são informados e estabelecem um caminho. Um outro lado dessa família é proporcionar aquela vida normal, proporcionar o que for possível, enfim, dar para aquele paciente toda aquela vivência do dia a dia, assim, o menos impactada possível com o problema. E as famílias conseguem se posicionar de uma forma para a criança, para os outros familiares, para o estranho, que tranquilizam a criança para que elas também assumam uma atitude de não
se incomodar com as questões, saber como responder, saber como levar, né, o dia a dia. E um suporte psicológico, sim, de muito bem-vindo, de grande ajuda nos dias de hoje, onde o senso crítico está muito exacerbado, o apelo, agora com a pandemia talvez menos, o apelo estético, toda essa questão socialização está muito estimulado. Eu acho que um apoio psicológico é importante para qualquer condição assim diversa, mas para essas crianças muito também. Tá certo, obrigado. Vamos ver se tem... Vocês têm algum outro comentário aí, Maurício? A doutora Luísa mudou o diapositivo aqui, eu acho que esse slide... Daquele bebezinho, daquela bebezinha. Essa evolução, eu acho que, assim, conclui muito bem toda, acho que a ideia talvez principal, assim, dessa conversa, que é, como a doutora Luísa falou, é muito extensa, abrange muitos aspectos no tratamento das anomalias vasculares, mas como o diagnóstico correto numa criança que vinha sendo tratada com hemangioma infantil, com propranolol, sem nenhuma resposta, depois de dado o diagnóstico correto do hemangiotelioma caposiforme, sendo tratado da maneira correta, com a primeira linha, que hoje é a rapamicina, o sirolimus, como essa resposta foi, assim, eu diria 100%. E eu lembro muito bem dessa criança, desses controles que a gente fez, ela não tinha absolutamente mais nada, né? Então, uma resposta muito boa, acho que a doutora Luísa pode até falar, que hoje realmente, assim, primeira linha do tratamento do hemangiotelioma caposiforme é o sirolimus, mas eu acho que isso ilustra muito bem a importância do diagnóstico correto, né? Exatamente. Especificamente do hemangiotelioma caposiforme, existe uma evolução para complicações hematológicas. Então, hoje a gente está buscando estabelecer o diagnóstico antes das complicações hematológicas. Então, eu comento com os pais, existe aquele momento assim, nossa, mas é uma anomalia vascular, vai ter que tratar, vai ter que dar remédio para um bebezinho, ninguém está preparado para dar remédio para bebê, todo mundo fica preocupado. E, na verdade, eu acho que são situações onde a precocidade ela consegue uma melhoria que ela não vai ser atingida se a criança começa o tratamento mais tarde. Então, na verdade, nós não temos opção, saída honrosa não, se nós demorarmos. Então, todo o nosso esforço, conhecimento, estudo, tudo que a gente faz é no sentido de identificar a lesão de uma forma precisa, antecipadamente as complicações, atuar da maneira mais específica possível, estabelecer o algoritmo de tratamento mais exato para cada paciente, para buscar a melhora. Então, principalmente nas malformações vasculares, né? Existe sempre essa pergunta, se vai ter cura. E a minha resposta para malformação vascular é que, assim, como não é uma doença no sentido de uma célula transformada, de um agente infeccioso, não é alguma coisa que a gente possa eliminar. A pessoa tem que ter a rede linfática, ela tem que ter a rede venosa. Apenas a gente quer reduzir o máximo do que a gente puder para uma condição que, se fosse possível, próximo do normal. E devolver a criança nas suas intercorrências, uma qualidade de vida, o quanto a gente puder melhorar. Então, essa é a nossa ideia. Nos tumores vasculares, precocidade, e muitas vezes a gente consegue zerar. Nas malformações vasculares, buscar a condição vascular o mais próximo do normal, o menor impacto externo, o menor impacto para as funções dentro do contexto de cada paciente. Porque o não fazer nada seria de piora. Então, não tem a opção não fazer nada, não é uma opção.
Então, eu recomendo sempre para qualquer família, qualquer paciente, que busque um serviço especializado, busque um especialista, tente esclarecer o seu diagnóstico, converse sobre quais são as alternativas de tratamento mais adequadas, mais específicas. É essa mensagem que eu queria deixar. Não postergue, não. Temos muito por fazer, graças a Deus. Isso aí. Muito bom. Eu acho que pela hora, né? Já são 9 horas na sexta-feira, mas foi, assim, excelente. Gostaria de agradecer de novo a doutora Heloísa por ter aceitado o convite, dizer que realmente foi por uma boa causa. Essa ideia da webinar solidária é uma ideia muito boa. Foi uma aula muito boa, e eu gostaria inclusive de já propor aqui depois já uma segunda sessão aí, especificamente, talvez a gente entrar num outro tema, mas devido à grande quantidade de perguntas, acho que a gente vai ter público, então já para o próximo. Mas obrigado, doutora Heloísa, foi muito boa, muito enriquecedor. Nossa, eu que agradeço. É uma oportunidade assim maravilhosa essa interação com as outras especialidades, como a gente cresce, como a gente incorpora conhecimento, como a gente beneficia o paciente. Então, todos vocês são muito importantes e divulgando informação nas suas especialidades, né? Eu comecei há 30 anos atrás, eu brinco que eu falava com as paredes, eu não tinha com quem conversar os meus casos. E hoje, que coisa maravilhosa que a gente pode conversar e contar com a especialidade, com as expertises, que coisa maravilhosa, assim. Só essa divulgação, para mim, eu já me sinto que eu atingi um objetivo, divulgar informação e encontrando meus pares, pessoas interessadas nessa área, que coisa maravilhosa. Eu agradeço muito a oportunidade. Gente, Lucas? Agradeço aí, pessoal, que por assistir. A gente deixou muita gente sem resposta, mas infelizmente o tempo realmente não consegue contemplar tudo. A gente vai tentar bolar algumas coisas do futuro para conseguir responder os temas que ficaram pendentes aqui. Um comentário, agradecer a chance aí de divulgar também as anomalias vasculares e espero que a gente tenha plantado uma sementinha aí pelas perguntas feitas, a gente já percebe isso, que é um tema que gera bastante interesse. Então, a ideia de eventos próximos sobre o assunto são bem interessantes, na medida do possível. Parabéns a todos aí. Obrigado, pessoal, então. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Boa noite, bom fim de semana. Obrigada. Boa sexta-feira para vocês. Contem comigo sempre. A todo mundo. Obrigado, doutora. Obrigado. Boa noite de São Paulo, Maurício. Boa noite, da Bahia. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada.